Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Queridos, anteontem eu compartilhei com vocês aqui alguma coisa sobre o quadro geral, uma visão geral, um mosaico da realidade brasileira dentro desse tema que está proposto. Foi para esse tema que Deus nos levantou. Então, compartilhamos alguma coisa sobre o tempo que vivemos no Brasil. Evidentemente, não seria uma palestra de 50 minutos que nós iríamos dissecar o assunto e abrir todas as portas para que pudéssemos ver a realidade do nosso país hoje. Mas, pelo menos, a gente deu umas pinceladas para que vocês pudessem refletir. Ontem, eu fechei um pouco mais, dei um close, para falar sobre um dos problemas do tempo atual para o exercício da fé, que é a confrontação da crendice, das superstições e o exercício da verdadeira fé. Hoje eu quero concluir a minha participação falando a vocês sobre as crises e os cuidados e as qualificações para a vida ou na vida daqueles que pretendem ser usados por Deus neste tempo e para esta hora. Então, como eu sei que há muitos de vocês que são formadores de opinião, e só Deus sabe o quanto do futuro está aqui sentado hoje, e o que vai acontecer no futuro, então eu quero falar sobre 4 coisas, mais uma vez, sem estender muito, sem dar muito trapo à bola, apenas jogando as ideias para que vocês possam ruminar, possam refletir, possam pensar, de certa forma, recheando tudo isso com algumas experiências vividas nos meus quase 38 anos de vida pastoral. Depois de 37 anos, a gente tem menos ilustrações e mais histórias. As histórias vão substituindo as ilustrações. Quando a gente começa a pregar o Evangelho, a gente fica procurando ilustração, porque a gente é novo, jovem, tem pouca história ainda. Mas depois que vai ficando velho, os cabelos vão ficando branquinhos, então a gente vai tirando as ilustrações, que são mais teóricas, e vai substituindo por histórias, por fatos acontecidos no ministério. O que eu quero falar hoje está baseado e fundamentado na vida de João Batista. João Batista, ele foi um homem que teve um preparo de cerca de 30 anos para um ministério de 6 meses. Deus o preparou durante aproximadamente 30 anos para um ministério que, do ponto de vista cronológico, foi muito rápido, 6 meses. É uma pena que há muitos que invertem, querem um preparo de 6 meses para um ministério de 30 anos. A qualificação do exercício ministerial vai depender muito do bom uso que se faz do tempo que se tem na vida para o preparo. E quando eu falo preparo, eu não falo apenas na absorção de uma quantidade exagerada de informações, principalmente hoje. E eu estou lendo um trabalho científico maravilhoso sobre memória, né? E nós corremos sérios riscos do ponto de vista da saúde da memória pela quantidade e pela velocidade das informações que não são processadas no tempo estabelecido de forma natural pela natureza, pela mão de Deus, para que a memória trabalhe. Então, quando eu falo em preparo, eu falo em informações, óbvio, falo em conhecimento, em aprender, em amealhar, em conhecer, em ter mente analítica para analisar as coisas, mas falo fundamentalmente sobre tempo para conhecer e aprender a palavra de Deus. Se é uma coisa desconfortável, é você perceber, ouvindo que alguém está pregando o Evangelho, mas não conhece a palavra de Deus.
Evidentemente, nenhum de nós vai conhecê-la à exaustão, é impossível. Nós somos infinitamente pequenos para a grandeza da palavra de Deus. Ricardo Mandini me contou que depois de um culto, um jovem chegou junto dele e disse: pastor, como é que o senhor se sente depois de uma mensagem dessas? E ele disse: ridículo, né? Porque a mensagem é muito maior que o mensageiro, a pregação é muito maior que o pregador. Mas isso não significa que nós não precisemos conhecer a palavra de Deus. Um dos melhores conselhos que eu recebi na minha vida foi do meu pai na fé, o homem que me levou a Deus. Eu fui conduzido a Cristo por um presbiteriano que faleceu há 2 anos com 97 anos de idade, o reverendo Antônio Elias, com quem privei uma comunhão muito abençoada e com quem aprendi muita coisa e ainda tenho muita coisa para aprender do legado que ele deixou. Eu fui abençoado porque eu sou um dos poucos que tem os únicos 9 sermões gravados que ele deixou. Alguém não teve o cuidado de gravar a obra do reverendo Antônio Elias. Mas um dia ele me chamou, eu ainda era um jovem pastor, e ele disse assim: meu filho, você já leu muito a respeito da Bíblia, pare e leia a Bíblia. Esse foi um dos melhores conselhos que eu recebi na vida. Ele disse: você está lendo demais acerca da Bíblia, você está exagerando na leitura sobre a Bíblia. Pare tudo e leia a Bíblia. E argumentou, ele disse: há coisas que o Espírito Santo quer dizer a você que só dirá na leitura da palavra de Deus. E eu posso dizer a vocês que até aquele tempo, mesmo pastoreando, eu tinha lido muito pouco a Bíblia. A partir daqueles dias eu comecei a ler, e a ler, e a ler, e a devorar, e a comer, e a me interessar pelo texto da palavra de Deus, e aprender com a palavra de Deus. Então, esse é um passo fundamental. E eu quero hoje conversar com vocês para que nós respondamos 4 perguntas que, de certa forma, existiram na vida de João Batista. Como eu disse, foram 6 meses de ministério. Alguém disse assim: o papel de João na vida foi tocar o processional, e ele fez muito bem. Ele toca o processional, ele faz a introdução com o processional. Quando o rei entra, ele retira-se. Foram 6 meses. Outros dizem assim: João estendeu a passadeira. O ministério dele foi esse: estender a passadeira. Ele estendeu a passadeira, e quando ele viu que a passadeira estava pronta, ele retirou-se, cumpriu o seu ministério. Porque o ministério não é avaliado pela longevidade, mas pela intensidade, pela qualidade. 6 meses foram suficientes para que esse ministério tivesse de Jesus a seguinte avaliação: nunca, jamais alguém falou como ele, dito pelo Senhor Jesus Cristo, né? 6 meses só foi relevante o ministério dele. A primeira crise que nós vivemos na vida e no ministério é a crise que João respondeu quando lhe perguntaram: quem é você? É a crise de identidade. Quem não sabe quem é, vai ser qualquer coisa que digam que ele é, né? É por isso que você observa alguns pregadores que são sazonais. Passam um grande pregador, aí deixa uma turma imitando, passa outro, aí passam a imitar aquele. Vivem de imitações. É um processo de mimetismo muito grave, e eu já observei isso em muitos alunos, em muitas pessoas queridas. Há uma fase na vida de aprendizado que a gente aprende imitando, mas isso não pode ficar cristalizado. Nós temos que ter força de identidade. Eu recebi no meu gabinete pastoral uma menina com 17 anos que já havia praticado 3 abortos, e ela conversou muito comigo, e eu descobri que a raiz do problema dela era um problema de ordem psiquiátrica, porque ela meteu na cabeça que deveria ser Luana Piovani.
e ela vestia-se como Luana Piovani, ela falava como Luana Piovani, ela usava adereços como Luana Piovani e resolveu viver a vida comportamental segundo o entendimento que ela tinha da vida de Luana Piovani. E eu percebi na conversa, durante alguns dias de aconselhamento, que o problema dela era um problema de cura nessa área da identidade. Por uma razão de infância, de criação, ela não conseguiu firmar a sua identidade, ela não sabia quem era e também não gostava do que achava que era, e resolveu se tornar um holograma. Ela projetou-se na vida de Luana Piovani e disse: vou importar a personalidade dela, porque o que eu quero ser é isso aí. E cada dia ela gostava mais da projeção do que dela mesma. É a crise de identidade. É por isso que quando perguntam a João: quem é você? Você é o Messias? A resposta é definida: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou só a voz, o Messias é ele, o homem é ele, eu sou apenas alguém que fala. E a coisa era séria, porque Israel viveu 400 anos de silêncio profético. Foi o povo judeu, que tinha profeta, em cada esquina tinha um profeta. A profecia era rotina, era coisa do dia a dia. Havia escola de profetas. Ironicamente, não há registro de nenhum profeta oriundo dessa escola de profetas, mas que havia escola de profetas, havia. E eles viviam esse clima da profecia. De repente passam 4 séculos sem uma palavra, sem alguém que traga uma profecia verdadeira. Deve ter havido muita profetada como há por aí, né? Muita conversa fiada com rótulo de palavra de Deus. E quando João aparece pregando no deserto da Judéia, a mais ou menos 70 quilômetros de Jerusalém, o povo corre. O apetite, a fome, a sede é tão grande que o povo despenca literalmente de Jerusalém, que está no alto, para o Vale do Jordão, para ouvir aquele indivíduo que traz uma palavra de profecia. E quando eles olham e veem, eles perguntam: quem é você? Você é o Cristo? Interessante é que, de certa forma, essa pergunta foi feita ao próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Quando ele diz: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Quem é que dizem que eu sou? E as pessoas, a resposta é: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou que tu és algum dos profetas. E aí ele afunila e diz: para vocês, quem sou eu? E é quando Pedro, impulsivo, levanta-se e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele responde: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, afirmação da identidade. Talvez por isso, em várias ocasiões, Jesus dirigia-se aos discípulos dizendo o nome e a filiação: Simão, filho de Jonas. E eu me perguntava muito por que isso. Não sei, a Bíblia não deixa claro, mas talvez fosse uma forma de afirmar, porque hoje há um processo de desconstrução de identidade. Nós vamos criando ídolos, mitos, e na fase da juventude é muito fácil isso. Nós começamos a falar, por exemplo, se a Rede Globo lança uma novela, 15 dias depois, os gestos da novela estão sendo repetidos, as roupas usadas estão sendo repetidas, os valores anunciados estão sendo vividos. Eu lembro que houve uma novela há um tempo atrás que, do ponto de vista do figurino, era uma coisa horrorosa. Havia umas meninas que se vestiam com um mau gosto triste. E eu vi muitas na rua por aí, andando daquele jeito, feio de doer. Mas é o modelo que vem e se instala de uma forma mais nociva naqueles cuja identidade ainda não está firmada. Um risco que nós corremos quando não temos a identidade definida é que nós nos confundimos com a função. Eu sou uma coisa, a função é outra. Observe 2 pessoas conversando. Você apresenta uma a outra, aí elas começam a conversar. Eu duvido que conversem 5 minutos sem que surja essa pergunta aqui: o que é que você faz? Aí a outra diz assim: bom, eu estudo direito.
Daí para frente a conversa é funcional. As relações pessoais estão muito mais pendidas para relações funcionais. Por quê? Porque, de certa forma, a fragilidade da identidade nos leva a ter uma segurança que não é real na função. E eu não sou uma função. Eu não sou pastor. Eu sou Alexandre. Lá no meu registro de nascimento não tem. No dia do meu nascimento não botaram pastor Alexandre, botaram Alexandre. Pastor é uma função que Deus me deu depois. De vez em quando alguém brinca com minha esposa, Carmen, e diz: você casou com um pastor? Ela diz: não, eu casei com Alexandre. Agora eu casei com ele e ele tem ministério pastoral. Isso é outra coisa. Nós não podemos nos confundir com as nossas funções. Nós não podemos misturar a identidade, senão nós vamos deixar de viver como gente. Vamos adoecendo progressivamente e vamos perdendo uma coisa fundamental, que é a nossa humanidade. Vamos nos coisificando, para usar uma linguagem bem própria do Caio, vamos nos coisificando, vamos nos transformando em estatística, né? Aí o indivíduo olha para Valmir, por exemplo, deixa de ver em Valmir um ser humano, só vê nele um músico, e começa a alimentar a ilusão de que o relacionamento com ele na igreja tem que ser um relacionamento com o músico, quando ele tem os apetites normais do ser humano. Precisa de relacionamento humano. Isso acontece com o pastor. É por isso que muitas vezes filho de pastor perde a identidade. Eu sou filho de pastor, e a estatística mostra que 75% dos filhos de pastores se desviaram do evangelho em algum momento da vida. Por quê? Porque o indivíduo perde a identidade. Lá chegou o filho do pastor, como é o nome dele? Nem lembro, mas é o filho do pastor, é a mulher do pastor, né? E então a função vai engolindo a identidade e minando a personalidade. Primeira coisa é essa: João Batista foi relevante para o tempo dele. Ele teve algo a dizer para o tempo dele, em primeiro lugar, porque ele sabia quem era. Amém? 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 Ele não era o que diziam que ele era. Se não chegava um e dizia: você é fulano de tal. Eu lembro que uma vez passou um pregador que era um sujeito assim comunicativo, agitado, febril, suava, gritava, e ele deixou alguns discípulos. E eu mandei um rapaz da igreja visitar um trabalho novinho que estava começando, e era uma construção simples, parede simples, coberta com telha de zinco, e era baixinho, quente. E depois do culto, uns 3 dias depois, eu soube que ele imitou tanto aquele outro pregador, que num salto que a mão na telha, quase que a telha voa, e foi uma agonia, né? E fica aquele negócio ali. As pessoas vão absorvendo, repito, há uma fase da vida em que isso ajuda, mas depois deixa de ser ajuda e passa a ser doença, passa a ser patologia, passa a ser enfermidade que precisa ser curada. Deus quer usar você do jeito que você é, com a personalidade que você tem, tratada, sarada, ungida, abençoada. Amém? Amém. É por isso que você pega os profetas, você tem um Oséias. Se você observar Oséias, diz alguns estudiosos que ele era padeiro, a linguagem é de padeiro. Quando ele refere-se a Israel, ele diz: Efraim é um pão que não foi virado, linguagem de padeiro. Ou seja, cozinhou de um lado, assou de um lado, ficou cru do outro, não presta. Ninguém come pão que tem um lado assado e o outro cru, tem que assar dos dois lados. A forma de comunicação de Oséias era de padeiro. Amós era boiadeiro, vaqueiro. É por isso que quando ele refere-se à corte e à pompa e à ostentação, ele chama as mulheres de Israel de vacas de Bazã. Ele olha e diz: vocês são as vacas. Não foi tão elegante, não é? Mas era a linguagem dele. Isaías nem era boiadeiro, nem era padeiro, era palaciano. Isaías frequentava as rodas do poder, por isso o linguajar dele é mais refinado. Comparem Pedro e Paulo. Paulo era um homem, segundo a história secular, formado em 4 universidades da época e pós-graduado aos pés de Gamaliel, foi onde ele fez o PhD dele.
Pedro era um pescador. Deus usa os dois? Usa. Mas usa cada um na sua característica, com sua personalidade. Nem Pedro quer ser Paulo, nem Paulo quer ser Pedro. Na hora que Pedro dá uma vacilada na identidade lá em Antioquia, Paulo dá um puxão de orelha. Menino, o que é isso? Porque Deus não concorda com essa visão camaleônica da identidade. Isso é, diz um velho ditado, em terra que sabe de cócoras com ele. Nós precisamos ter nossa identidade. Entrou um rapaz na minha sala, 16, 17 anos, um meninão, conversando comigo, isso há uns 2 anos, e ele disse: eu vim aqui porque eu tenho um problema, quero que o senhor me aconselhe. Eu digo: olha, eu estou muito apressado, eu preciso sair. Não, mas é coisa urgente, eu estou vivendo, estou aflito. E eu fiquei em pé para ver se ele dava conta da minha urgência, mas não teve jeito. Finalmente eu olhei para ele e disse: tá bom, qual é o problema? O que é que você tem? Qual é a dificuldade? E ele olhou para mim e disse: o meu problema é que eu estou apaixonado. Eu disse: meu filho, isso não é problema, isso é solução. Aí ele olhou para mim e disse assim: mas é que a moça não sabe. Eu disse: bom, aí já é problema. E perguntei a ele o seguinte: onde é que eu entro nessa história? O que é que eu tenho a ver com isso? E ele disse assim, com o rosto mais limpo, ele olhou para mim e disse assim: eu vim aqui para o senhor me dar umas dicas para eu conquistar a moça. Você viu o gabinete pastoral, o que é que passa? E aí eu comecei a rir, olhei para ele e disse: meu filho, eu não tenho mais dicas, minhas dicas estão com prazo de validade vencido. As últimas que eu tinha, usei para conquistar a dona Carmen. E eu disse a ele: mas eu vou lhe dar uma. Aí ele vibrou assim, eu vi que os olhinhos brilharam. O senhor vai dizer uma pelo menos? Eu digo: vou. Qual? Eu digo: seja o que você é. Aí ele baixou a cabeça, olhou para mim e disse: mas pastor, se eu for o que eu sou, ela não me quer. Eu disse: é melhor. E olhei para os olhos dele e disse: não tire essa menina para dançar na vida mascarada, porque no meio do baile sua máscara vai cair e você vai morrer de vergonha. Uma das frases que eu mais ouço de mulheres desiludidas no casamento é essa: este não é o homem com quem eu casei. Ou ele me enganou ou ele mudou. Por quê? Porque as pessoas não vivem a sua identidade. Não querem, não têm coragem para ser o que são em nome do Senhor Jesus. Eu disse àquele menino: vai embora, seja o que você é. Se ela gostar, ótimo. Se não gostar, deixa passar, vem outra. Alguém vai gostar de você como você é. O que você não pode é viver essa falsidade, esse teatro, porque isso vai adoecer sua alma. E qual é o relacionamento que subsiste, meu filho, se alguém está fazendo um teatro e representando na vida? Então, a primeira crise que nós precisamos vencer, para que sejamos levantados por Deus para esse tempo, é nós, parece uma coisa simples, mas não é, é vencermos a crise de identidade, é sabermos quem somos. Eu sou fulano, eu sou fulana, eu sou assim, e Deus vai me usar assim para a glória e louvor do Senhor. Não preciso estar fazendo teatro, imitando, né? Não preciso virar fantoche, não preciso ter projeção na vida de alguém ou alguém na minha vida. Eu sou assim, e Deus vai me preparar, me polir, me cuidar para que eu seja útil em nome de Jesus. A segunda coisa que perguntam a João é: para que você veio? É o que eu chamo de crise de missão. É como a crise da vocação. Assim como todo mundo enfrenta a crise de vocação, né? Eu tive um amigo na minha juventude que ele era assim. Ele conversava 10 minutos com um advogado, aí saía e dizia: a melhor coisa do mundo é ser advogado. Aí mais na frente conversava 15 minutos com um médico e dizia: rapaz, o segredo é ser médico. E assim ele ia se diluindo em muitas personalidades. Quando eles perguntam a João para que ele veio, ele diz para que veio. Então, uma coisa fundamental na vida cristã, para ser relevante para o mundo, é a gente saber para o que Deus nos chamou. Eu, por exemplo, gosto de pregar, mas sou horrível para cantar. Aí Carmen diz assim: olha, fique na sua, deixa que a gente canta e você prega, né? E quando eu entro no microfone, ela diz que eu atrapalho todo mundo, né? Quando eu trabalhava na Vinde, quem fazia todo o louvor, como
conosco era o Josué Rodrigues. De vez em quando o Caio pegava o microfone e começava a cantar, e o Josué depois chegava e dizia: meu irmão, faça aquilo porque Deus lhe chamou. Deus não lhe chamou para cantar, chamou para pregar. Então pregue, deixe que a gente canta. Nós temos que saber qual a nossa missão, qual a nossa tarefa, o que somos no corpo. Se eu sou joelho, se eu sou braço, se eu sou mão, se eu sou dedo, uma coisa eu sei que jamais serei: cabeça. Porque o cabeça do corpo é Jesus de Nazaré, e só ele, mais ninguém. A coisa pior do mundo é pé querer ser mão. A beleza do pé é funcionar como pé. E todos os membros do corpo têm algo a fazer no corpo. Um cirurgião me disse: se você perder um dedo mindinho, como a gente chama no pé, o seu equilíbrio estará afetado. É impressionante. Porque todos os membros têm uma função e nós precisamos saber qual a nossa função, qual a nossa missão, para o que Deus nos colocou na face do planeta Terra. Essa era uma oração que eu fazia. Eu dizia: Senhor, eu quero ser na vida aquilo por que Tu me criaste. Eu não quero chegar no céu e saber que eu fui colocado para fazer uma coisa e fiz outra completamente diferente. É isso que nós temos que saber. Um pregador certa vez disse, eu gostei muito, que o ministério de Efésios 4:11, que diz que Deus chamou uns para profeta, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ele diz: são 5 dedos da mão de Deus, dizia ele. O primeiro ministério é o apostólico. Ele dizia: é esse dedo que toca todos os outros, né? Então o apóstolo, não esses apóstolos que andam por aí, que eu falei no primeiro dia aqui, mas apóstolo do ponto de vista bíblico, a palavra apóstolo significa enviado, mandado, encarregado de alguma coisa. Então o apóstolo é aquele que prega, que administra, ele faz tudo, se brincar até parto faz. O outro ministério é o profeta, que é simbolizado por esse dedo, o indicador. Por quê? Porque o profeta aponta o caminho para uma geração perdida, para um povo corrompido. Ele diz: é por ali. O terceiro ministério é o de evangelista, que é esse dedo do meio, que no meu tempo de menina a gente chamava de maior de todos, porque não há nenhum ministério tão grande quanto o ministério daquele que leva almas a Jesus, evangelista. O quarto ministério é esse dedo, o dedo da aliança, o ministério pastoral, porque o pastor deve casar com a igreja e a igreja com o pastor. A relação pastor-igreja é relação de casamento, senão não funciona. E o último ministério é o ministério do mestre, que é esse dedinho aqui. É com ele que a gente limpa a sujeira do ouvido. Então o mestre é aquele que limpa os ouvidos da igreja, da impureza teológica, doutrinária, etc, etc. O que é que nós somos? Você quer servir a Deus e ser relevante para o mundo onde você está? Não queira tocar todos os instrumentos da orquestra, porque você não vai tocar. Procure em oração descobrir qual o instrumento que Deus deu para você tocar na vida. Se é pregador, pregue. Se é para cantar, cante. Se é para ensinar, ensine. Se é para exercer misericórdia, faça com amor. Se é para interceder, interceda. Pouco importa. O que interessa é você saber, primeiro, quem é você, e segundo, para o que Deus te chamou, querido. Eu vinha conversando com o Léo e abordando essa questão dos seminários hoje, né? O seminário hoje virou uma máquina de Xerox. Entra o seminarista de um lado, sai o pastor do outro, e fica reproduzindo assim. Aí o cara sai do pastor, mas não tem chamado para pastor. O chamado dele é para ser um missionário. Aí vai viver frustrado, amarrado numa igreja. Aí entra um papel de um lado, sai o pastor do outro, mas aquele cara que vai ser pastor, ele não tem chamado pastoral, ele é um mestre, ele quer ensinar. Entende o que eu quero dizer? É preciso ter cuidado. E eu, numa reunião de reitores há pouco tempo, eu disse o seguinte: o problema dos nossos seminários é que o seminário batista quer formar batista, o presbiteriano quer formar presbiteriano,
O congregacional quer formar congregacional, o episcopal quer formar episcopal. E a visão do reino de Deus, onde é que anda? Se for assim, nós somos hoje 44 mil denominações no mundo. Onde é que nós vamos parar? Devemos ter as convicções do grupo onde nós estamos, mas devemos entender que os nossos olhos devem estar abertos, porque Deus não pertence a nenhum grupo. Eu acho engraçado que às vezes os teólogos fazem um cercado e botam Deus lá. E dizem assim: Deus não pode fazer isso, Deus não pode fazer aquilo. Se fizer assim, não é Deus. Aí Deus pula a cerca, faz o que quer, porque Ele é Senhor e é soberano, não é? E somos nós que vamos fazer o que Ele manda, e não Ele fazer o que nós mandamos. Há certos teólogos que acham que tem um joystick na mão e ficam comandando Deus como se fosse um jogo eletrônico. Meu filho, o vento sopra onde quer, ninguém ouve a sua voz, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. O que nós precisamos é estar atentos para perceber para onde o vento sopra, a fim de que possamos botar o barco para que a vela enfurnada faça o barco andar em nome do Senhor Jesus. Quando eu sei qual é a minha missão, eu pratico a mutualidade. Eu digo a Lécio: estão me chamando para isso, mas eu não tenho esse chamado, você vai. Eu digo: Léo, eu não posso fazer isso, fulano, eu não posso fazer aquilo. A mutualidade é exercida quando a gente sabe qual a missão da gente. Também a gente reparte oportunidades. Vamos fazer a nossa parte. Nenhum de nós é coringa do reino de Deus. O único coringa do reino de Deus é Jesus. Todos nós temos alguma coisa a fazer. O que precisamos é saber o que Deus quer que nós façamos. Outro dia eu vi uma orquestra, eu estava na cidade de Viena, na Áustria, e nós estávamos para realizar um trabalho evangelístico da vinha, e eu fui ao teatro à noite para ver uma orquestra. E eu fiquei impressionado com um indivíduo que ficava em pé lá atrás. E ele tinha lá um negócio na mão que eu me identifiquei, e durante toda a apresentação da orquestra, ele só entrou umas 2 ou 3 vezes para bater aquele negócio e mais nada. Pronto. E tá. Esse cara sabe o lugar dele, a missão dele, não é? Ficar ali 1 hora e tanto, em pé, para dar 2 ou 3 batidas na hora, mas esse é o instrumento que ele toca. Qual era a missão daquele menininho que deu os 5 pães e 2 peixes? Era aquela: ele entrou no palco, deu os 5 pães e 2 peixes e saiu, missão cumprida em nome de Jesus. Só isso. Só isso. É isso que Deus quer. Deus não quer polivalente, multimídia, porque polivalente e multimídia acaba virando narcisista e megalomania. O que Deus quer são homens e mulheres que sabem por que Deus os chamou, qual a missão que tem, e se a sua missão for como a de João, o ministério de serviço, faça com intensidade e cumpra com alegria para a glória do Senhor. A terceira pergunta que fizeram a João, e é importante a gente responder para ter uma palavra para o mundo hoje, é essa: quem mandou você fazer o que você está fazendo? Ou seja, a crise do chamado. Eu sempre digo às minhas turmas no seminário: Deus nunca chamou ninguém por psiu. Deus chama pelo nome. Quem é chamado por Deus sabe quem está chamando. Quando eles perguntam quem é o Messias, eles: espera aí que eu vou dizer. L. Rebekiewicz, meu querido amigo, ele diz assim: o que Deus mandou fazer, ele avaliza. Agora, o que você inventou de fazer, se vire. Cuide de você, né? Tome conta da sua vida. Então, se você quer ser relevante hoje para o mundão, você tem que dizer ao mundo quem foi que mandou você fazer o que você está fazendo. Isso mostra que a nossa ação no mundo é responsível. A fé, ela não é prioritariamente ativa, ela é reativa. O cristão se faz conhecer pela reação.
Um laboratório, para mim, é o trânsito. De vez em quando eu fico irado. Aí Carmen me dá um beliscão e diz que cristão, vai pregar daqui a pouco. Aí eu fico quietinho. Ou então ela diz, acabou de pregar. Aí eu encolho, murcho, vou para o meu lugar. Mas eu venho aprendendo na vida que ser cristão é reagir. Por isso Jesus diz o quê? Se alguém te obrigar a andar uma milha, qual é a reação? Vai com ele duas. Se alguém te bater numa face, qual é a reação? Reação. Se o teu inimigo tiver fome, qual é a reação? Se o teu inimigo tiver sede, qual é a reação? E por aí vai. A vida cristã é extremamente reativa. Agora, eu só vou reagir como Deus quer que eu reaja, se eu souber quem foi que me mandou fazer o que eu estou fazendo. Só isso. Se eu souber quem mandou, eu vou reagir em nome do Senhor Jesus. Eu vou ter reações que Ele quer que eu tenha. E é nas reações que o mundo vai me conhecer. O Dr. Paul Brent, que escreveu um livro extraordinário do Philip Yancey, ele é um médico inglês, filho de um médico inglês, que era cardiologista da família real, um dos médicos mais respeitados na Inglaterra, o pai dele, e um dia largou tudo para ser missionário nas famosas montanhas P4 do Tibete, conhecidas como as montanhas da morte. A sociedade inglesa disse: enlouqueceu, está maluco, pirou, endoideceu. E ele foi. Muitos anos depois, o filho, esse Paul Brent, que também é médico, foi fazer uma visita ao campo missionário. Ele anda pelas geleiras do Tibete e chega na casa de um nativo nas montanhas da morte, porque as P4 são conhecidas como as montanhas da morte. E ele fala de Jesus ao dono da casa do lado de fora. E o dono da casa diz: entra aqui comigo. Paul Brent entra. O cara aponta para um retrato, um quadro. Fica pálido, é o retrato do pai dele que passara por ali. E o nativo diz: se o seu Deus for parecido com ele, eu quero. Isso é reação. Sadhu Sundar Singh, que ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos, ele um dia visitou a Inglaterra e foi à casa de um missionário. E ele bateu a porta, saiu uma moça, uma doméstica, perguntou o que era, e ele disse: eu quero falar com o reverendo fulano de tal. Ela fechou a portinhola, foi lá na sala, eles estavam almoçando, e ela disse ao missionário: reverendo, tem um moço aí que quer falar com o senhor. E o reverendo disse: como é o nome dele? E a menina respondeu: eu não me lembrei de perguntar o nome, mas ele é muito parecido com Jesus Cristo. Então, são essas reações que nos levam a mostrar ao mundo que há uma diferença no nosso cristianismo. Eu conversei muito com o Philip Yancey e a esposa dele, Janete, e eles me contaram uma história que ele nunca botou em livro nenhum. Ele morava em Chicago, inverno. Chicago é uma das cidades mais frias dos Estados Unidos, porque ela já está quase na fronteira com o Canadá, e no inverno a coisa fica feia. E Philip Yancey e Janete, a esposa, eles saíam 1h da manhã pelas ruas geladas da cidade para falar de Jesus a prostitutas, a viciados, drogados, bêbados, marginais. E à medida que eles pregavam, eles recolhiam num cálice, um cálice desse de Santa Ceia, as lágrimas daquelas pessoas. E eles iam enchendo o cálice e levavam para casa. E na hora do café da manhã reuniam os filhos, e cada pedaço de pão que eles iam comer, eles molhavam naquelas lágrimas, para ensinar aos filhos o que é viver no mundo a vida do Senhor Jesus Cristo. É assim. Eu sempre digo, eu sou a favor do preparo. As chances que eu tive de me preparar, eu aproveitei todas elas aqui, fora do país, nunca perdi nenhuma, mas nunca me iludi quanto ao fato, e por isso afirmo: a igreja deve muito mais aos devotos do que aos teólogos. Mártires foram devotos,
enfrentaram leões, fogueiras, espada, foram cozidos em azeite fervente, os devotos. Por isso, quando você for falar ao mundo para o que Deus lhe levantou, primeiro, saiba quem você é. Segundo, saiba para que você veio. E terceiro, saiba quem lhe mandou. Amém? Amém. Em último lugar, quanto você custa? O problema do sustento, o nervo do sustento, né? O nervo do sustento. João Batista era barato, era um gafanhoto e um prato de mel. Isso era o cardápio dele. Volto outra vez a citar L. René. Ele diz assim: aquilo que você consegue, preste atenção, vocês que têm aspiração ministerial, prestem atenção. Ele diz assim: aquilo que você consegue com esforço próprio, alguém com mais esforço leva. Aquilo que Deus lhe dá, ninguém tira. Esse é a chave. Aquilo que você consegue com suor próprio, sua conquista, você corre o risco de alguém com mais esforço levar. Agora, aquilo que Deus te dá, ninguém leva. Por isso, nós temos que dizer, como João dizia, não explicitamente, nós temos que dizer: eu custo o que Deus me dá. Qual o teu preço? Eu custo o que Deus me dá. Amém? Amém. Esse não vai tomar susto nunca. Porque fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência dividir o pão. Não é ter grife. Grife é outra história. Aí eu quero Pierre Cardin, Gucci, né? Eu quero H. Stern, isso é outra história. O compromisso de Deus não é com grife, é com um fundamento, ou fundamental. A garantia de que o pão não falta. Todo mundo aqui já tomou café, está gordinho, bonito, vai almoçar, vai jantar, se brincar antes de dormir, come de novo, né? Está aí com saúde. Por quê? Porque Deus nos dá o básico. Eu custo que Deus nos dá. Agora, eu aprendi uma lição na vida: Deus paga muito melhor do que as nossas igrejas. Quem é pastor aqui sabe disso. Deus paga. Deus é pródigo, exagerado em nos abençoar no sustento quando nós andamos com Ele. Alguns testemunhos que eu guardo como pérolas e que eu nem gosto muito de compartilhar, porque são tesouros. Mas eu quero lhes contar. Quando nós morávamos em Niterói, e a Vini estava na sua arrancada inicial, um dia o Caio chegou em casa com umas 6 pessoas para comer, e a esposa ficou apavorada. Disse: você é louco, não tem nada para a gente comer quase. Já faz um mês que a gente come um dia salsicha com arroz e no outro arroz com salsicha, eventualmente um ovinho cozido. E ele disse: não tem nada, vamos sentar. Sentaram um prato na mesa, e ele agradeceu a Deus o alimento, louvou a Deus pelo alimento. E a esposa saiu trêmula para a cozinha para ir buscar, e havia uma panela de arroz, e ela levava os pratos e trazia com arroz, e daqui a pouco ela começou a chorar, e ele ficou preocupado: está com algum problema, alguma dor? Ela disse: não, vem cá. Chamou na cozinha e ele foi com ela à cozinha. E ela disse: o que está vendo eu não entendo. Quanto mais arroz eu tiro, mais arroz tem na panela. E eles comeram, e sobrou arroz. Bendito seja o nome. Isso não é coisa que a gente encontra em todo lugar, porque essas são preciosidades daqueles que têm intimidade com Deus, daqueles que sabem com quem andam, né? É como aquela história da mão de Belsazar escrevendo na parede. Quando a mão escreve, todo mundo apavorado, Belsazar batendo joelho com joelho, chama Daniel: você sabe o que é isso? Dizia o reverendo Antônio Elias. Daniel olhou e disse: claro, é a letra do meu pai. Como é que eu não ia conhecer a letra de meu pai? Conheço a caligrafia do meu pai. Quem anda com Deus sabe quem Deus é. É por isso que havia uma diferença entre o sacerdote e o profeta. O sacerdote era mantido pelo templo. O profeta, coitado, ele vivia um dia por dia. Era um dia por dia. De vez em quando Deus mandava o urubu trazer churrasco. Imagine quando o urubu vai ser garçom de churrascaria.
está Elias ali, né? E com fome, e o urubu traz churrasco, porque Deus provê, Deus sustenta. Portanto, seja isso, dependente de Deus, se você quer ser relevante para o mundo atual. E você jamais se venderá. Bendito seja o nome do Senhor. Dizem que 5 ou 6 passarinhos conversavam num fio de alta tensão, e o assunto era o ministério. Então ele lá batendo papo, e no pé do poste embaixo havia uns 8 pastores conversando, e o assunto era sustento. E um dizia para o outro: isso é uma miséria, o que eu ganho é uma miséria, uma desgraça, a igreja não tem visão, e lá vai. E os passarinhos lá em cima ouvindo aquilo. Um passarinho olhou para o outro e disse: escute, você está ouvindo o assunto da conversa deles? Aí diz o outro passarinho: é que talvez o Deus dele não seja o nosso. É possível que o Deus dele seja outro, porque o nosso nos alimenta todo santo dia. Deus nos sustenta. Quando Ele manda, Ele garante. Quando Ele envia, Ele provê. Agora, quando eu faço aventura em nome dEle, Ele não tem responsabilidade com isso. Portanto, se você quer ser uma voz para o mundo, para esse momento, para essa hora, como Esther foi, como os homens de Deus foram, primeiro, saiba quem você é e deixe Deus te usar do jeitinho que você é. Segundo, saiba para o que você veio. Não chegue dizendo: eu faço qualquer coisa, eu toco tudo, que acaba não fazendo nada. Terceiro, saiba quem mandou você. Eu não fui enviado pela junta tal, eu não fui enviado pelo Supremo Concílio, eu não fui enviado pela Câmara dos Bispos da Igreja Episcopal. Se me enviarem, a gente vai, porque Deus usa tudo isso. Mas prioritariamente foi Deus que me mandou. E em último lugar, você descanse, porque quem chama e manda para esse mundão sustenta, mantém, garante, avalia. Diz: pode ir, filho, que eu vou atrás. Caminha, e você vai em algum momento ficar espantado e olhar para trás e dizer: é verdade, nunca faltou. Meus filhos nunca deixaram de comer, meus filhos nunca deixaram de vestir, minha família nunca deixou de caminhar. Dificuldades existem, mas o Senhor nos supriu em todas elas. Quero concluir contando uma história que aconteceu na Índia. Na Índia há uma cidade muito grande chamada Mastra, está no sul da Índia, é a segunda mais importante da Índia, e ela é conhecida por duas coisas. Primeiro, porque é um polo mundial de informática. Ela é conhecida como o Vale do Silício da Índia. Algumas das coisas mais modernas em computação estão ali. Em segundo lugar, ela é conhecida pelas praias lindas, areia branca. E no verão, aquelas praias recebem milhões e milhões de pessoas. Agora, há uma figura característica daquelas praias, que são os vendedores de amendoim. É uma praga. Para onde você se vira, tem vendedor de amendoim. E conta a história que um desses vendedores, 1h da tarde, 40 graus, foi para baixo de uma árvore com um tabuleiro de amendoim e foi fazer o apurado, como a gente diz aqui no Nordeste. Foi contar. Decepcionado, descobriu que estava tendo prejuízo, falido. Então ele desistiu, disse: não quero mais vender amendoim. Abriu um buraco no chão, enterrou o tabuleiro, botou o dinheiro no bolso e disse: agora eu vou aproveitar. Foi para o restaurante mais caro de Mágica, um restaurante francês. Sentou, o garçom já tomou um susto. Era um restaurante granfino, e ali chega aquele vendedor de amendoim, pega o cardápio, o cara traz, ele olha, não entende nada, os pratos todos em francês, e ele, como não lê nada daquilo, resolve ir pela coluna do preço, escolhe o mais caro. Se eu quero esse aqui, o garçom com um susto: isso aqui é mais caro, isso aí que eu quero. O garçom sai. Quando o garçom sai, aparece um indivíduo de terno, pasta de executivo na mão, um cinto alto,
bem parecido, olhos claros, uma gravata linda, puxa conversa com o nosso vendedor de amendoins e diz assim: o que é que o senhor faz na vida? E o vendedor olha para o visitante e diz: bom, eu tenho uma empresa, não disse pequeno, eu tenho uma empresa. E o visitante diz: ah, o senhor tem uma empresa? O que é que o senhor faz na sua empresa? Qual a sua função específica? E diz o vendedor: bom, na minha empresa eu sou presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. E o visitante diz: você faz isso tudo? Faço. Por favor, repita, o que é que o senhor faz na empresa? Na minha empresa, meu amigo, eu sou presidente, sou vice-presidente, sou secretário, sou primeiro tesoureiro, sou segundo tesoureiro. E o visitante diz: eu estou maravilhado, o senhor é um homem muito facetado, sentou, garçom, eu preciso do senhor. Senhor, eu queria fazer uma parceria com o senhor. E diz o nosso vendedor de amendoim: mas eu nem sei quem é você. E o visitante diz: ah, desculpe, eu esqueci de me apresentar. Mas o senhor nunca me viu na revista ou numa TV? Diz: não, eu nunca lhe vi. Ele não tinha TV nem via revista. Eu nunca lhe vi. Diz: não. E aí o cara diz: olha, eu sou Bill Gates, dono da Microsoft, era o homem mais rico do mundo. Senta, conversa com o nosso vendedor e diz assim: olha, está aqui um contrato em branco, eu estou lhe convidando para ser meu sócio aqui na Índia, porque você é polivalente. O nosso vendedor de amendoim pega o contrato, pega a caneta, aí uma vozinha começa a buzinar aqui e diz: olha, cuidado, é verdade que se você se associar a ele, nunca mais vai ter problema na vida financeira, está resolvido. Agora preste atenção, nessa empresa você jamais será presidente. E aí vem a vaidade. E o vendedor de amendoim começa a refletir. Por um lado, a miséria, a fome, a dificuldade. Do outro lado, a solução. E entre os dois, a vaidade. Puxa, eu vou ter tudo, mas eu nunca vou ser presidente. Aí diz a história que ele joga a caneta, empurra o contrato, olha para o Bill Gates e diz assim: eu não faço sociedade com estrangeiros. Há 20 séculos, não foi Bill Gates que chegou, foi o próprio Deus que desceu e estendeu um contrato, uma aliança na nossa direção. E nos oferece a chance de termos tudo, desde que anulemos a vaidade e sermos o cabeça da história. Nessa empresa, o reino de Deus, nós poderemos ter tudo que precisamos para viver uma vida boa, pacífica, sossegada, feliz e abençoada, desde que percamos a vaidade de comandar a própria vida. E esse contrato que Deus propôs não é um contrato de papel, é de sangue por ele derramado. Essa é a diferença. Todas as divindades do mundo exigem sangue dos seus fiéis. Jesus deu o sangue por aqueles que o amam. Deu o sangue por nós. São essas, no meu entendimento, queridos, as condições para que nós sejamos relevantes, porque tenho certeza, foi para essa hora que Deus nos chamou, que Deus chamou cada um de vocês. Que Deus os abençoe e abra os olhos de cada um para a beleza e para a verdade do Evangelho de Jesus de Nazaré. Amém.